Fala, nação rubro-negra, começando mais um vídeo aqui no canal Leão Luso. Eu me chamo Wagner Rovap, trago conteúdos quase que diários. Ainda não consegui manter uma rotina de trazer vídeos todos os dias, mas estou me esforçando para isso, né? Sou um torcedor do Vitória que vive em Portugal, um torcedor colossal que vive em Portugal, e vivo esse amor à distância. E peço que vocês fortaleçam o canal, deixando o like, se inscrevendo no canal e apoiando, compartilhando e mandando aí pra galera que curte esse tipo de conteúdo, tá bom? É de suma importância aí que vocês deixem o like também, isso aí é importantíssimo, fortalece cada vez mais o trabalho aqui e se inscrever no canal, que é também tão importante quanto deixar o like, tá bom? Ó, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma análise sobre o elenco atual do Vitória. Claro que tem alguns nomes que estão chegando no Vitória aí, no caso do David, ponta esquerda do Vasco, que é cria da base do Vitória. O Emanuel Martínez também tem conversas avançadas com o Vitória também, está prestes a ser anunciado. E também o Nathan Mendes, que é lateral direito do Red Bull Bragantino. Esses jogadores ainda não foram anunciados oficialmente pelo Vitória, então ainda não passou de especulação, né? A partir do momento que o clube oficialize o anúncio do jogador, aí passa de especulação para se realmente confirmar que será jogador do Vitória. Então a gente não pode cravar, né? Porque a gente já viu muita coisa que aconteceu no Vitória. Recentemente já tinha jogador dentro do Barradão, treinando no Barradão e não fechou com o Vitória, que foi o caso do zagueiro canhoto Caio Marcelo, se não me falha a memória o nome dele, tá bom? Então eu vou trazer para vocês aqui, ó, sem muita conversa, eu vou usar o site Transfer Market, que é um site aqui que traz mais detalhadamente todo o elenco do Vitória, com o término, né, até quando vai o contrato dos jogadores, e assim a gente consegue fazer uma análise para saber mais ou menos quais são as lacunas que o Vitória ainda precisa preencher, e vocês podem me ajudar dando a opinião de vocês nos comentários. Isso é importante também até para poder abrir um pouco mais a mente para saber o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham, até para saber o que é que falta, qual posição que o Vitória ainda precisa trazer. Vamos lá, vamos começar aqui, né? Segundo o Transfer Market, o elenco do Vitória hoje, lembrando, o Vitória ainda vai anunciar alguns jogadores, como jogadores de defesa. O Vitória ainda procura um zagueiro canhoto, ainda procura um centroavante, ainda procura um jogador do setor de ataque, né? Então isso pode mudar essa avaliação. Ainda vai chegar jogadores, mas já dá para saber mais ou menos o que é que temos aí à disposição do treinador Jair Ventura. Segundo o Transfer Market, o Vitória é avaliado mais ou menos, o plantel do Vitória é avaliado em 30 milhões de euros, mais ou menos, né? Todos os jogadores. Vamos descer aqui, ó, aos pouquinhos, chegando aqui, lá na linha defensiva, nos goleiros. Hoje o Vitória tem no seu elenco 4 goleiros. Lucas Arcanjo, Gabriel, Fitelman e Yuri Sena. Lucas Arcanjo está machucado, como nós sabemos, né? Se machucou ano passado, não conseguiu terminar nem o Campeonato Brasileiro, perdeu ali os últimos 10 jogos, mais ou menos, não lembro exatamente qual foi a rodada que ele se machucou, né? Temos o Lucas Arcanjo, mas ainda não tem previsão de volta, né? Uns dizem uma data, outros dizem um mês, e aí a gente não sabe exatamente. Eu não trabalho com 3, 4 opiniões, eu prefiro esperar uma previsão mais acertada. Ele nem voltou ainda a treinar ainda mais pesado, né? Então vamos lá. Lucas Arcanjo, Gabriel, que voltou do Sport, Fitelman e Yuri Sena. Esses são os 4 goleiros que o Vitória tem no seu elenco no momento. O Fitelman também está machucado, então à disposição mesmo, se hoje ou amanhã fosse um jogo da Série A, à disposição só teríamos Gabriel e Yuri Sena, que está jogando o Campeonato Baiano, né? Então assim, até Lucas Arcanjo voltar, que estava sendo o titular da posição, Gabriel provavelmente será o titular na estreia do Campeonato Brasileiro. Na minha avaliação aqui, para os goleiros, acho que o Vitória teria que fazer um esforço para poder ficar com o Thiago Couto, né? Não foi possível, o Sport fez jogo duro e tal, e o Vitória e o Gabriel Vasconcelos tem contrato até 2028, e pelo que o jogador diz, não quer ser emprestado, quer ficar no Vitória. O presidente Fábio Mota já falou sobre a possibilidade de vender o Lucas Arcanjo, caso chegue proposta. Então muito provavelmente o Gabriel Vasconcelos deve estar vislumbrando essa negociação de Lucas Arcanjo e permanecer como titular do Vitória. Então esses são os goleiros que hoje o Vitória tem à disposição. Vamos descer aqui mais um pouco e ver os zagueiros que o Vitória tem. Aqui no Transfer Market não tem o zagueiro da base,
que o Vitória subiu, né, pro time principal. Aqui só tem aqui Richelli, que chegou do Famalicão por empréstimo, tem contrato até dezembro desse ano, de 2026. O Vitória tem a possibilidade de comprar no término do contrato, caso o Vitória ache interessante. Zé Marcos tem contrato até dezembro de 27. Edu tá machucado, tem contrato até dezembro de 28. Camutanga tem contrato até dezembro desse ano, 2026. E Neres também tem contrato até dezembro desse ano, 2026. Ou seja, temos aqui 5 zagueiros. O Vitória ainda busca um zagueiro canhoto. Esse zagueiro seria o Caio Marcelo, mas o jogador não passou nos exames médicos e não fechou com o Vitória. Então o Vitória ainda está no mercado buscando esse lateral, esse zagueiro pela esquerda. Mas na minha avaliação, eu acho que como o Vitória joga com um esquema de 3 zagueiros, além desse zagueiro canhoto, eu acho que ainda a Vitória precisaria de mais um, além desse zagueiro canhoto que o Vitória busca trazer mais um, porque eu sinceramente não confio em Neres, né? Zé Marcos, talvez, supostamente, se o Vitória trouxesse esse zagueiro canhoto, talvez esteja de saída aí, já surgiram que o Ceará tinha interesse no jogador, então a gente não sabe, né? Por enquanto temos aqui 5 zagueiros, Richelli, Zé Marcos, Edu, Camutanga e Neres. Vitória já busca um zagueiro canhoto e, na minha avaliação, isso aqui é um vídeo para análise, Vitória teria que trazer, além do zagueiro canhoto que procura, mais um para ou ser titular, né? Formar uma zaga ali com Camutanga, o zagueiro canhoto que vai chegar, e Richelli, e ficar ali como opção, porque eu, sinceramente, se Zé Marcos sair, tem Edu, mas Neres, sinceramente, com todo o respeito ao jogador, eu não tenho mínima confiança, tá bom? Mas tá aí, vai ter contrato, vai ter que ficar. Agora aqui nossas laterais, né? Ramon foi anunciado, renovou o contrato com Vitória até 31 de dezembro de 2026, com obrigação de compra ao término do contrato, né? Então, o Vitória conseguiu manter em negociação com o Internacional, zagueiro que terminou muito, lateral que terminou muito bem a temporada, vai ser o titular. Eu sei que muitas pessoas falam que Jamerson tá bem, que ele seria o titular, mas eu acho que o Jamerson tá voltando de lesão. Temos que ter cuidado com o jogador, né? Porque eu sei que ele tá muito bem nos treinamentos, tem treinado bem, jogou pelo Baiano, já na segunda partida já não jogou, deve ter sentido qualquer desconforto ali. O Vitória ainda não falou nada, mas é possível que a comissão técnica tenha poupado, porque ele tenha sentido algo. Mas, assim, temos aqui 2 boas opções para o ano, né? Jamerson e Ramon. Ramon tem 24 anos, eu gosto de jogadores, assim, jovens que têm potencial, porque o Ramon ainda tem margem para poder evoluir, né? Eu gosto quando o Vitória adquire jogadores com essa faixa etária de idade, de 23, 24 anos, é uma idade muito boa, porque o jogador atinge, segundo os especialistas, né, o jogador atinge a sua maturação como jogador de futebol, tanto física, técnica, psicológica também, aos 27 anos, né, segundo estudos, e o jogador ali no 23, 24 anos é uma idade boa, né, 25 anos, então o Vitória provavelmente vai estar aí bem servido aí na lateral esquerda. Também tem o Felipe Vieira, que voltou de empréstimo na Chapecoense, tem contrato até o final de 2026, mas muito provavelmente Felipe Vieira não vai permanecer no Vitória. Provavelmente o Vitória vai buscar um jogador, um clube para emprestar o Felipe Vieira, porque temos um jogador da base, que lateral esquerdo, que está jogando o campeonato, estava na copinha, que provavelmente deve vir aí para compor o elenco, né? Um jogador muito... Eu esqueci o nome dele agora, peço imensas desculpas a vocês, mas é um jogador que muito bem avaliado pela comissão técnica, até os próprios torcedores gostam muito desse jogador, e eu esqueci o nome dele agora, né? Na lateral direita, aqui não tem o Nathan Mendes, porque o Vitória ainda não oficializou o jogador, então não tem por que estar aqui, né? Hoje no elenco do Vitória, como lateral direito, o Vitória tem Claudinho, tá machucado, e temos também o Mateuzinho, mas vai ser chamado de Matheus Silva. Matheus Silva veio do Cuiabá, o Vitória adquiriu o jogador por mais ou menos 13 milhões de reais, desculpa. O jogador tem contrato com o Vitória até 2028, dezembro de 2028, então tem 3 anos de contrato. Um jogador que o Matheus Silva, foi muito bem na Série B, foi avaliado como o melhor lateral direito da Série B. Jogador extremamente ofensivo, tem um bom chute de média distância, tem um bom cruzamento também. Então é um jogador que eu particularmente gostei.
da contratação. O Vitória comprou esse jogador, acho que vai ajudar. E o Claudinho tá machucado, mas assim, na minha avaliação, o Claudinho não é um lateral. Eu acho que ele na parte defensiva, eu acho muito frágil. Na parte ofensiva, talvez ele até ajude mais, mas ele precisa passar por um processo de ganho de massa muscular, fortalecimento muscular, porque eu acho ele muito frágil. Lembra que eu falei há poucos, um minuto atrás, sobre a maturação do jogador aos 27 anos? É isso, o Claudio tem 25 anos, o biotipo do jogador também não ajuda, ele é bem franzino, bem fraco, então hoje, para um futebol tão físico como é o futebol brasileiro, né, e mundial, ter um físico avantajado ajuda, principalmente na posição dele, que é lateral direito, e o lateral direito precisa ter condição física boa, tanto para ter velocidade para ir e voltar, tanto para ganhar duelos. Então, eu acho que a parte física do Claudinho precisa ser aprimorada. Tecnicamente, ele tem qualidade, é notório quando ele chegou. A gente, até nos jogos que acompanhamos dele no Criciúma, que foi o time anterior dele, ele tem da onde tirar. Precisa melhorar a parte física. E se machuca com facilidade também. Vamos lá pro meio campo agora. Meio campo que é uma das posições, assim, no meu ver, mais importante do time de futebol. Né? O Vitória precisa ter um meio campo coeso, tanto na marcação, tanto na criação, né? E hoje o Vitória tem algumas peças aqui que pode nos ajudar e fazer a diferença durante o ano. O Felipe Machado tá aqui, pessoal, mas o Felipe Machado foi emprestado ao Goiás, né? Veio do Curitiba e o Vitória já emprestou ao Goiás. Eu acho que poderia até ficar no Vitória, iria ajudar ali, mas o jogador não ficou. Temos ali Baralhas, que é titular indiscutível. O Vitória adquiriu o jogador por uma quantia mais ou menos 8 milhões de reais, mais ou menos. Tem contrato até dezembro de 28. Vamos ter também no elenco Rubem Ismael, que é um outro volante de 26 anos, português, tem contrato até dezembro de 28. Chegou no Vitória com boas expectativas, né? É um volante de marcação que também tem boa saída. As pessoas estavam com boas avaliações dele nos treinamentos, mas ele tinha vindo de lesão no Moreirense, que foi o time anterior dele. E voltando, eu moro em Portugal, então quando esse jogador foi anunciado, eu pesquisei sobre ele e vi que ele tinha perdido as últimas 3 rodadas do Campeonato Português por lesão. Ou seja, terminou o Campeonato Português, depois de 1 mês e pouco, 2 meses, o Vitória anunciou esse jogador. Então, a chance do Vitória ter contratado esse jogador machucado foi muito grande. Apesar de ter passado por avaliação física, clínica, o Vitória provavelmente viu que ele tinha tido um problema, viu que era um problema relativamente fácil de se tratar, de resolver, apostou no jogador, trouxe o jogador e o jogador acabou tendo uma lesão e passou por uma cirurgia no joelho. Então, agora é esperar, ver como é que vai ser o retorno dele, para ver como o jogador vai voltar. E é um jogador, eu sinceramente, é um jogador que eu não conto assim pro ano, né? Não sei como é que vai voltar. Espero que volte bem, mas tenho poucas esperanças, né? Temos aqui o Ronald também, que é um jogador muito inconstante, né? Tem jogos que ele entra e joga muita bola. Tem jogos que ele entra muito disperso, deixa muito espaço, perde muita bola fácil. Mas eu acho que é um jogador que é importante ter no elenco, como opção, não para ser titular. Eu acho que ele não deve ser titular, mas é uma boa peça para ter no elenco. Caso uma lesão, alguém machucar, ou então mudar ali o jogo. Ele, às vezes, quando entra de segundo tempo, ele entra bem, né? Normalmente ele entra bem. Temos aqui também um Kaique Gonçalves, que veio de Juventude, em definitivo, pro Vitória. Contrato até dezembro de 27. É um volante de força, né? Marca muito bem, é muito forte. E relativamente tem uma boa saída de bola, né? Esse Kaique Gonçalves, ele, ano passado, 2025, ia ser adquirido pelo Grêmio. O Grêmio chegou a levá-lo até Porto Alegre para fazer exames médicos e o jogador não passou nos exames médicos. O jogador, então, retornou para o Juventude, né? O Grêmio desistiu da contratação e ele terminou o ano e jogou o restante do ano, é algo engraçado. Jogou o restante do ano pelo Juventude como titular, inclusive. Desculpa. Então temos mais essa posição para volante, né? Caso o Baralhas tenha alguma suspensão, uma lesão, Deus livre. Baralhas, o Vitória com Baralhas é outro time, né? E é mais uma opção para o meio campo do Vitória. Dudu é aquela incógnita
que a gente sempre não sabe o que esperar de Dudu. Joga muito bem, pode entrar, ser expulso, tomar cartão amarelo fácil, mas é um cara que veste a camisa do Vitória com garra e eu gosto muito de Dudu, velho. E tem qualidade técnica, é um jogador jovem, tem 26 anos. Eu acho que o contrato dele, pelo menos o que tá dizendo aqui, termina em dezembro de 26, mas se eu não estou enganado, o Vitória renovou por mais um ano com o Dudu. Eu não lembro agora. Mas a informação que tem aqui é que termina em 26, né? Dezembro de 26. Tem PP também, que chegou aqui como alguma expectativa, mas não vingou. É um ativo do clube, termina o contrato em dezembro de 27, ou seja, tem mais 2 anos de contrato. Eu acho que é um jogador que o Vitória poderia botar para jogar no Campeonato Baiano, para ganhar ritmo, ganhar confiança, para tentar até vender o jogador, né? E, não sei, vai chegar o Emanuel Martinez, que é um jogador que joga exatamente na mesma posição que o PP, mesmas características, então muito provavelmente, se ele já perdeu o espaço, ele vai perder mais ainda, né? Então, é um jogador que temos no elenco e que não sei o que vai acontecer com o PP. Não sei se ele vai ter oportunidade, não sei se ele vai ser emprestado, vai ser vendido, não sei. Temos aqui o Dudu Biraimba, que tá jogando no Campeonato Baiano. Desculpa, tô com um soluço horrível. E tá no Campeonato Baiano. Veio do São Bernardo, se eu não estou enganado, jogou a Série C, subiu com o São Bernardo. Se eu não me engano, foi o São Bernardo que ele estava jogando. Jogador de 25 anos, jovem, né? É da base do Vitória. Aqui não diz o tempo de contrato que ainda tem com o Vitória, mas eu acho que ainda tem 1 ou 2 anos de contrato com o Vitória. E é um jogador que tem uma característica parecida com a de Dudu, com a de PP. E eu sempre digo, jogador da base, que tem uma certa qualidade, né? Não é nenhum craque e tal, mas que tem qualidade similar a um jogador de fora, eu prefiro que deixe o da base, até porque o da base tem um salário menor, é mais jovem e pode ser um ativo que pode ser vendido. O jogador pode despertar interesse de algum time, até de fora, né, do Brasil, do Japão, futebol asiático, que gosta muito desses jogadores assim, meia boca. Eu acho que para ter um jogador meieiro que ganha, sei lá, 300, 400 mil, e ter um jogador meieiro da base que ganha seus 100 mil, eu prefiro deixar o da base. Entendeu? Então, assim, tem aí o Dudu Miraíma, mais uma opção pro meio campo do Vitória. Temos Mateuzinho, que dispensa comentários, que tem contrato até dezembro de 29, jogador de 28 anos. Espero muito que o jogador consiga desempenhar um bom futebol esse ano. A torcida gosta muito de Mateuzinho. Ele, ano passado, teve pouca minutagem, mas em alguns jogos que entrou foi bem, na minha avaliação. Algumas partidas ele foi muito bem, outras não, é normal, né? Então temos o Mateuzinho também, que é mais uma opção de criação. E temos aqui o Aitor Cantalapiedra, jogador que chegou com uma certa desconfiança, jogador 29 anos, espanhol, tem contrato com Vitória até 27, né? Dezembro não, desculpa, tem ali até mês 6, né, de 2027. É um jogador que tem suas qualidades, não é nenhum craque, mas ele faz o simples e o simples que dá certo. É um jogador muito dinâmico, bate bem na bola, cruzamento na área, escanteio, bola parada. É um jogador que esse ano eu acho que vai nos ajudar ainda mais, né? É um jogador que faz o simples e o simples bem feito. Eu gosto desse tipo de jogador. Todo time tem que ter um jogador como esse, né? Ele é mais meio campo de ofensivo, mas no Vitória, no passado, jogou muito de ponta, né? Ponta pelo meio, vinha pro meio, caía pra ponta. Ficava, né, dividindo essas duas funções, de criação e de ponta. É um jogador que, muito provavelmente, vai ser titular do Vitória, mas temos que esperar, porque vai chegar o David, que jogou de ponta. É um jogador que eu gosto. Eu gosto dele, né? É um jogador que eu gosto muito. Rubem Rodrigues, outro português de 29 anos, tem contrato até 2027, no junho de 2027, jogador que chegou com alguma expectativa, mas não se concretizou, teve pouca minutagem. Outro jogador que deveria ter minutagem no Campeonato Baiano, era para botar PP, Rubens Rodrigues para jogar, se tiver em condições físicas, obviamente, deveria ter mais minutagem no início do campeonato, porque para depois de ter minutagem no Campeonato Baiano, vai ser puxado, vai ser difícil. Então eu acho, até pra gente conhecer o jogador, deixar ele jogar ali as 5, 6 primeiras rodadas como titular, pra ter minutagem, ritmo, confiança, entrosamento. Eu acho que o Vitória pecou. Eu gostei do Vitória ter poupado o time principal e usar o time
e usar o time da base, né, o time sub-20, mas eu acho que tinha que usar alguns jogadores profissionais. Temos aqui o Pablo Baianinho, estava emprestado ao Guarani, retornou, é um outro jogador que muito provavelmente vai ser emprestado para ganhar cancha, tem contrato até 2027, mais 2 anos de contrato com o Vitória, né? Lucas Braga, o que é que eu vou falar de Lucas Braga? Não sei o que é que vai ser da vida de Lucas Braga esse ano, né? Jogador que tem contrato até 2027, dezembro de 2027, tem 29 anos, e eu não sei, né? Kike Savério, jogador espanhol, equatoriano, tem contrato até junho desse ano, né? Tá jogando, ele jogou muito bem o jogo passado. Então, outro jogador que também precisa, até porque ano passado ele teve pouca minutagem, a verdade é essa. Outro jogador que deveria ser titular, porque tem contrato até junho, né? Felipe Cardoso tem contrato até final do ano. E é um jogador que, sinceramente, não me convenceu, o Felipe Cardoso. Então, eu acho que o Vitória poderia dar mais minutagem ao Kike Savério para decidir a vida, ou fica ou não. Porque, a partir de hoje, por exemplo, qualquer time pode fazer um pré-contrato com o Kike Savério. Daqui a pouco esse cara começa a jogar bem aí, meu amigo. E ele tem boa velocidade, tem um bom chute, cortando para dentro. Dá para jogar campeonato da Copa do Nordeste, por exemplo, se o Vitória quiser poupar. Eu acho que o Vitória poderia dar mais minutagem ao Kike Savério. Felipe Cardoso, eu já falei, é um jogador que para mim, apesar de jovem, não me convenceu. Deixa ver aí os próximos jogos. Tem contrato com o Vitória até final de dezembro, até o mês de dezembro desse ano, não sei. Eric, Vitória adquiriu junto ao São Paulo, tem contrato até 2028, até dezembro de 28. Jogador que foi importantíssimo ano passado e jogou muito bem ano passado. E não precisa falar muito, né, do Eric. Oswaldo, o vovô, 38 anos, renovou até dezembro, né, desse ano. E tem a possibilidade de Oswaldo ocupar algum cargo no Vitória, como diretor, algum cargo no Vitória. Esse é o desejo do Oswaldo, né? É um cara que representa aí muito bem o Vitória no vestiário, né? Representa o torcedor do Vitória no vestiário. Eu gosto muito desse papel do Oswaldo no vestiário, né? Então, todo respeito ao Oswaldo, vai terminar esse ano aí, é um ídolo aí do Vitória recente. Agora o Fabri tem contrato até final do ano, né? Até dezembro. E não sei o que espero. Eu sinceramente não sei, velho. O Fabri é um cara assim que sempre que entra se doa muito, mas tecnicamente é muito fraco, sabe? Se atrapalha muito com a bola. Não sei, eu acho que ele poderia ajudar muito, assim, num jogo que o Vitória precisasse de puxar contra-ataque e tal. Usar como ponta direita, assim, até um ala direito, mas centroavante esqueça, né? Vitória tentou usar ele como centroavante no início, logo quando ele chegou, mas dá não. Renato Kaiser é nosso centroavante titular, provavelmente vai começar o ano como titular. Eu, sinceramente, acho o Renato Kaiser um ótimo centroavante para banco de reserva. É uma ótima opção para banco de reserva. Mas eu acho que o Vitória precisa buscar um centroavante para chegar e vestir a 9. Chegar e essa camisa minha me dá vestir e ir pro jogo. Vitória precisa investir. E eu digo sempre aqui no canal, gol custa caro, meu amigo. Não adianta o Vitória tentar, né, trazer qualquer centroavante meia boca que não vai resolver nosso problema. O exemplo é o Renzo Lopes, né? Jogador que tem contrato terminando agora em junho, que eu, sinceramente, não faço questão nenhuma que fique no Vitória. É o jogador que vai ser mais um. Eu prefiro o Lauan, da base, do que ele, por exemplo. Se é pra passar raiva, que eu passe com o da base. Que pode, o jogador de 20 anos, né, Lauan, pode ali ganhar maturação, experiência. E, como eu sempre digo, alguém gostar do jogador e o Vitória vender por qualquer 10 milhões, 5 milhões, 8 milhões, porque qualquer jogadorzinho agora é esse valor, né? Então eu ainda prefiro que Lauan do que Renzo Lopes. E Renato Kaiser é um ótimo banco de reserva. Um banco de reserva de luxo. Mas o Vitória precisa de um jogador que chegue, vista a camisa 9 e seja o titular da posição, né? Pessoal, o vídeo é longo porque fazer análise de um elenco são muitos jogadores, temos que falar um por um. Lembrando que o Vitória deve anunciar ainda hoje ou amanhã, ou não sei o dia, Nathan Mendes, lateral direito do Red Bull, David, ponta do Vasco e Emanuel Martinez, meio campo do Fortaleza. Eu não falei desses jogadores porque o Vitória ainda não oficializou esses jogadores. Tá bom? Então, por favor, se inscreva no canal, é de graça, só vai fortalecer aqui o canal Leão Veloso.
deixando o like, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp para fortalecer o meu trabalho, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.